então sequência aos comentários ao artigo 9º do CTN, vejamos o que dispõe o seu inciso 2. E aqui é importante fazer uma observação. Foi explicado no vídeo anterior que o artigo 9º corresponde de alguma forma ao que hoje consta do artigo 150 da Constituição. Como o artigo 9º é anterior e é inferior ao artigo 150, o artigo 9º reflete as limitações ao poder tributar que constavam na Constituição de 46, então o mais seguro é o intérprete examinar esse assunto à luz do texto constitucional, à luz do texto do artigo 150 da Constituição e não apenas à luz do artigo 9º do Código Tributário Nacional, que deve ser examinado em caráter supletivo, sendo o estudo feito predominantemente a partir do artigo 150 da Constituição. Então, feita essa ressalva, comentemos agora o inciso 2 do artigo 9º do CTN, que consagra o que se conhece por princípio da anterioridade. E, então, dentro da ideia que se explicou há pouco, observe-se já a primeira assimetria entre o artigo 9º e o artigo 150 da Constituição. No artigo 150, o inciso 2 trata da igualdade tributária, vindo a anterioridade no inciso 3 nas letras B e C, e que consagram também a ideia de anterioridade nonagesimal, não presente no CTN. Focados então agora no inciso 2 do artigo 9º, que trata apenas da anterioridade anual, o que é importante destacarmos? Primeiro, que no CTN nós temos apenas a anterioridade da lei em relação ao exercício financeiro em que acontecem os fatos geradores, conhecida como anterioridade do exercício ou anterioridade anual. Não é correto dizer que é uma anterioridade de 1 ano, porque a lei precisa, para começar a vigorar, aguardar o exercício seguinte, o ano seguinte. E se a lei é de dezembro, se ela é de novembro, se ela é de outubro, ela não vai ter que esperar 1 ano, ela vai esperar alguns dias ou alguns meses para que a sua vigência possa se iniciar. Esse é o primeiro ponto a ser destacado. O segundo é o de que a anterioridade na Constituição, sobretudo após a emenda constitucional número 42, ela passou a contar também com a ideia de anterioridade nonagesimal. A anterioridade nonagesimal, a necessidade de a lei aguardar 90 dias para que possa ter início a sua vigência, que a partir de 88 era a regra geral para as contribuições de seguridade, a partir da emenda 42 passou a ser uma regra para os tributos em geral. Então, recapitulando, a partir de 88 nós tínhamos duas anterioridades, a do exercício e a de 90 dias, ou a noventena. A do exercício se aplicava aos tributos em geral, com as exceções previstas no parágrafo 1º do artigo 150 da Constituição. A anterioridade nonagesimal se aplicava apenas às contribuições de seguridade social previstas no artigo 195 da Constituição. Com a emenda 42, nós tivemos o acréscimo da linha C no inciso 3 do artigo 150 da Constituição e passamos a ter a anterioridade nonagesimal aplicável como regra também para qualquer lei que institua ou aumente tributos, também com as exceções previstas no parágrafo 1º. Será colocado um gráfico que ilustra de maneira mais esquematizada essas exceções, a anterioridade do exercício, a anterioridade dos 90 dias. E é importante observar que alguns tributos estão excepcionados de uma dessas anterioridades, alguns tributos estão excepcionados da outra, e alguns, a maior parte, está excepcionado de ambas, mas há aqueles que estão excepcionados apenas de uma ou apenas de outra, e há aqueles que não estão excepcionados de nenhuma, o que é a regra é que ela se aplique a todos. Mas nós temos, por exemplo, imposto de importação, imposto de exportação e o IOF, que não se sujeitam a nenhuma das duas anterioridades. Nós temos o IPI, as contribuições de seguridade, que se sujeitam só à noventena. Nós temos a alteração da base de cálculo do IPVA e do IPTU, que se sujeita só à anterioridade do exercício. Então, é importante ter atenção para essas exceções previstas no artigo 150 da Constituição, parágrafo 1º, para que se saiba quais tributos se sujeitam à anterioridade do exercício, quais se sujeitam à anterioridade dos 90 dias, quais se sujeitam a ambas, quais se sujeitam a nenhuma delas. Tudo isso se encontra lá no parágrafo 1º do artigo 150. Outro ponto muito importante de ser destacado aqui, a ideia de que a anterioridade é uma vacatio legis obrigatória. Essa é uma ideia simples,
que permite entender com precisão do que trata a anterioridade e quais são os seus efeitos, quais são as suas repercussões práticas, inclusive no que tange ao direito intertemporal. A doutrina perdeu muito tempo debatendo se a lei era publicada e não entrava em vigor, se ela entrava em vigor e não produzia efeitos, o que é um contrassenso se nós estamos falando de efeitos jurídicos. Nós sabemos que a eficácia de uma lei pode ser uma eficácia normativa ou uma eficácia sociológica. A eficácia normativa significa a aptidão para incidir, a aptidão para incidir sobre os fatos nela previstos e gerar direitos e obrigações a partir dessa incidência. Isso é o mesmo que vigência. A vigência é a aptidão para incidir, é estar ligada à norma e apta a identificar os fatos nela previstos e sobre eles incidir, gerando efeitos jurídicos. A palavra eficácia também tem um sentido sociológico, que é o respeito no mundo dos fatos àquela lei. Existem leis que são vigentes, existem leis que incidem, que geram efeitos jurídicos, mas esses efeitos jurídicos são pouco respeitados. É o caso, por exemplo, de alguém que mesmo tendo bebido, dirija e olhe no Waze se tem alguma blitz para que ele possa se livrar da lei seca. Aí nós estamos diante de um caso episódico de ineficácia dessa lei. Ela não está sendo eficaz nesse caso, mas isso nada tem a ver com vigência. Essa confusão de conceitos no âmbito da teoria do direito fez com que muito se perdesse de tempo e de energia na discussão sobre a anterioridade, e tudo isso poderia ser afastado com a ideia simples de que a anterioridade é uma vacatio legis obrigatória. Por que obrigatória? Porque a vacatio legis, como regra, se acha prevista na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é uma lei de igual hierarquia às outras leis, que, portanto, podem escolher a sua vacatio legis. Ao editar uma lei ordinária qualquer, ao editar uma lei complementar, o legislador pode escolher a sua vacatio legis e definir se ela será a partir da data da sua publicação, no início da vigência, se a vigência será 90 dias, 60 dias depois da sua publicação, ou se a lei nada dispuser a respeito, aplicar-se-á a regra dispositiva da LINDB. Lembrando que vacatio legis é aquele período no qual a norma existe, no qual a norma já foi publicada e introduzida no ordenamento jurídico, já é possível verificar a sua validade, se ela é inconstitucional ou não, isso inclusive já pode ser objeto de questionamento através, por exemplo, de uma ADI, mas ela ainda não está em vigor porque ela ainda não está apta a incidir sobre os fatos nela previstos. Os fatos nela previstos ainda não sofrerão a incidência dela. Foi o que nós tivemos em um momento relativamente recente, com o Código de Processo Civil de 2015, que publicado em 2015 só entrou em vigor em 2016, tendo um ano de vacatio legis. Naquele ano, se alguém quisesse mover, se um dos legitimados previstos na Constituição quisesse mover uma ação direta de inconstitucionalidade contra um artigo do Código de Processo Civil, isso seria possível porque ele já existia, já poderia ter a sua validade questionada, mas se um advogado fosse interpor um recurso em 2015, depois da publicação do CPC, ele ainda teria que aplicar o CPC de 73, porque o de 2015 ainda não estaria apto a incidir, ainda não estava vigente. Então a anterioridade é isso, é uma vacatio legis obrigatória. Obrigatória porque imposta na Constituição e não na LINDB. Então a lei não pode alterar essa vacatio legis por obediência à hierarquia superior da Constituição. Então, quando uma lei que institui ou que aumenta um tributo é publicada, ela precisa aguardar 90 dias, pelo menos, e ela precisa aguardar o início do ano seguinte, aquele em que ela foi publicada, pelo menos. Os dois prazos contam-se de forma concorrente e não de forma sucessiva. Não se conta 90 dias e depois se espera o outro ano. Não se espera o outro ano e depois se conta 90 dias. Os prazos correm juntos. Quando um deles é atendido e o outro não, ainda assim é necessário aguardar que o outro seja atendido. Então, se uma lei é publicada no final de dezembro, logo, alguns dias depois, em janeiro do ano subsequente, estará atendida uma anterioridade. Mas será preciso esperar os dias que faltam para completar os 90. Se já tiverem passado, por exemplo, 10, será preciso esperar mais 80 para que ela entre em vigor. Do mesmo modo, se uma lei é publicada em março, quando chegar no ano seguinte, ela já terá há muito tempo atendido a anterioridade dos 90 dias, mas só no início do ano seguinte é que ela poderá entrar em vigor por ter atendido também a outra anterioridade, que é a do exercício. Isso se nós estivermos diante de um tributo desses que se submete às duas anterioridades. Essa explicação da anterioridade como uma vacatio legis obrigatória permite, inclusive,
compreender e criticar com muito mais propriedade súmula como a 584, o entendimento jurisprudencial como sumulado pelo Supremo Tribunal Federal na súmula 584, que é uma súmula que contém um verdadeiro absurdo do ponto de vista do direito intertemporal, mas que foi a falta da compreensão adequada do que é a anterioridade, como vacatio legis obrigatória, que levou ao entendimento que terminou cristalizado nela, que será comentada ao seu tempo no quadro Direito Tributário nas súmulas do STF e do STJ. Outro ponto interessante relativo à anterioridade, e que também tem relação com súmulas, diz respeito a se é necessário observar a anterioridade no que tange a uma lei que revogue uma isenção. Se a lei, em vez de aumentar o tributo ou de instituir um novo tributo, revoga uma isenção, ela precisa observar a anterioridade? O Supremo Tribunal Federal tem um entendimento sumulado bastante antigo dizendo que não. Porém, há um acórdão relativamente recente em que o Supremo muda esse entendimento e diz que sim, que uma revogação de isenção precisa observar a anterioridade. É importante, porém, deixar claro que esse último entendimento não é possível ainda saber exatamente o que os ministros decidiram, porque os votos adotam fundamentos bem diferentes. Embora em alguns votos haja a manifestação no sentido de que a anterioridade se aplica sim a uma lei que revoga a isenção, há votos que chegam à mesma conclusão de que aquele recurso deveria ser provido, de que aquele caso deveria ser julgado daquela forma, mas por fundamentos diferentes. Alega-se que se tratava, na verdade, não de uma isenção, mas de uma redução de tributo, e a redução teria sido revogada, isso teria correspondido a um aumento. Por um jogo de palavras, em outros votos, se chega à mesma conclusão por razões diferentes. Então não dá ainda para dizer que nesse julgamento, que agora aparece na tela, o Supremo Tribunal Federal firmou a compreensão de que a anterioridade se aplica às regras que revogam isenções. Isso ainda não é possível de ser dito. O que se pode dizer, do ponto de vista doutrinário, é que assim deveria o Supremo Tribunal Federal ter decidido e deveria realmente mudar sua jurisprudência de forma definitiva para afirmá-lo. Porque quando uma norma revoga uma isenção, o que ela faz é recolocar na hipótese de incidência da norma tributária aqueles fatos que dela haviam sido retirados pela norma isentiva. Então, naturalmente que isso corresponde a uma instituição de um tributo, e se se tratar de um tributo daqueles sujeitos à anterioridade, a revogação da isenção deve submeter-se a ela também. Outro ponto, finalmente, de destaque necessário nesse comentário é que o CTN faz referência apenas aos tributos sobre patrimônio e renda, como aplicável à anterioridade apenas a ele. Mas, se nós examinarmos a Constituição, ela já não faz mais essa distinção. Em 88, a Constituição de 88 já não faz mais essa distinção. Então, não se pode dizer que a anterioridade se aplica apenas aos impostos sobre patrimônio e renda. Ela se aplica a todos os tributos, com as ressalvas do parágrafo 1º do artigo 150 da Constituição. Nos próximos vídeos trataremos do princípio da igualdade tributária. É um princípio que não está no artigo 9º expresso no mesmo local, na mesma ordem em que ele está no artigo 150 da Constituição, mas é uma importante limitação ao poder de tributar que não pode deixar de ser mencionada. Até lá!